A gente queria primeiro os nossos visitantes, chamaria com uma irmã Célia, uma irmã muito querida. Irmão Carlos Alberto, cadê? Está lá, ó, Carlinho, Deus te abençoe. E Fabiana, está nos visitando pela primeira vez, Deus abençoe, continue abençoando. Que seja a primeira de muitas vezes que vocês vão estar aqui nos visitando. Nós vamos meditar a palavra de Deus nesse momento, algo que Deus colocou no início da semana, tem muito a ver com 2 ou 3 hinos que nós cantamos hoje. Eu vou pregar nessa noite sobre a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Está em Ageu, vamos abrir a palavra de Deus em Ageu 2:9. Ageu, os irmãos costumam ter dificuldade. Então, para te facilitar, você vindo de trás para frente é o terceiro livro, antes de Zacarias. Tem Malaquias, Zacarias, Ageu. No finalzinho, quase no final do Velho Testamento. Ageu 2, versículo 9. Você está sem Bíblia, só acompanhar. Nós vamos estar lendo. Diz a palavra do Senhor: a glória desta última casa, ou a glória da segunda casa, será maior do que a primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E nesse lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Vamos orar ao Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus Todo-Poderoso, eu te agradeço pela Tua palavra, Pai. Te agradeço pelos princípios que nós encontramos nela, mesmo no Velho Testamento, que são princípios eternos, Senhor. Falar é princípio para todo o teu povo, para toda a tua igreja, Senhor. E que cada um que está aqui nessa noite, Pai, possa receber essa palavra não como uma palavra do pastor Rogério, mas uma palavra tua, do teu coração para o coração da igreja, Pai. Que eu seja apenas, ó Deus, um instrumento em tuas mãos. E que cada vida aqui entenda a tua palavra e guarde a tua palavra. É o que eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. E amém. Eu estava, desde o início da semana, Deus deu esse versículo, e o versículo começa, o Espírito Santo começa a colocar, para estarmos ministrando sobre ele. E quando nós falamos desse versículo, da glória da segunda casa, muitos, talvez pregadores, eles usam muito essa palavra para se referir a um novo momento que você vai passar. Não que a gente não possa até usar, mas aí você vai para uma nova igreja. Aí muitos usam a glória da segunda casa. Às vezes tem pessoas que, às vezes, quando vão para um segundo casamento, a pessoa, olha, a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Às vezes, quando você pega um novo emprego, e usam para várias coisas. Mas, quando a palavra aqui se refere à glória da segunda casa, ela fala, fugiu aqui, é no sentido espiritual. E quando fala da segunda casa, nós temos que trazer um contexto histórico, né, e bíblico. O que é a glória da segunda casa? Se está falando da glória da segunda casa, é porque houve o quê? Uma primeira. E qual foi a primeira casa? Nós encontramos na palavra de Deus, a primeira casa foi uma que Davi quis construir. Davi, certa vez, chegou para Deus querendo construir um templo para o Senhor. Ele diz assim: eu não acho certo, eu não acho justo, Senhor, eu estar num palácio como rei e o templo ser tendas, tabernáculo ser em tendas. Só que o Senhor chegou para Davi e não permitiu que Davi construísse o templo, porque disse: olha, Davi, suas mãos estão sujas de sangue. Porque Davi era um rei, mas era um rei de guerra, um homem de guerra. Quando fala que as mãos estão sujas de sangue, muitas pessoas pensam: Davi gostava de matar, Davi ele fazia, quando ele ia para a guerra, ia em nome do Senhor dos Exércitos. Não pense que ele não guerreava em nome do Senhor.
Só que Salomão é diferente. Salomão não era um rei, o filho dele não era um rei de guerra. Ele sim era um rei. A única vez que Davi não foi para uma guerra, aconteceu o que aconteceu. Aconteceu o que não era bom para a vida dele. Ele acabou o quê? Ficando ocioso e acabou pecando. A Bíblia fala que quando Davi pecou foi porque ele deixou de ir para o quê? Para uma guerra. Então Davi, ele não teve o privilégio de estar construindo um templo. Esse privilégio foi dado a quem? A seu filho Salomão. E Salomão foi construir o templo, um templo muito... Salomão era um dos homens, era o homem mais rico talvez da época, e o templo que foi feito foi muito luxuoso, com muito ouro. E a palavra de Deus diz que depois que ele terminou de construir o templo, o que aconteceu? A glória do Senhor tomou o templo. Aquele lugar foi tomado pela glória do Senhor. Só que a Bíblia diz que passou vários reinados, o povo errou, pecou. Um dia o rei da Babilônia, Nabucodonosor, ele foi lá e destruiu os muros, porque a cidade era cercada, toda a cidade naquela época era cercada de muros. Eu estou entrando em detalhes para você entender, depois nós vamos trazer para o nosso momento. Era cercado de muro, muro era a proteção da cidade. Nós podemos ver talvez uma das cidades mais protegidas, era Jericó. A Bíblia diz que a largura dos muros, né, pelo que é medido a largura dos muros, quer dizer, daria para passar um carro, de tão grosso que era. E somente Deus para derrubar aquelas muralhas. Jerusalém não era tanto. Então, Nabucodonosor destruiu os muros de Jerusalém, destruiu as portas de Jerusalém, são 12 portas, todas foram destruídas, foram queimadas, e destruiu o templo. E naquela época o povo foi levado o quê? Cativo. Durante 70 anos, o povo foi levado cativo. Ficou cativo na Babilônia. E nós encontramos, não preciso abrir, no Salmo 137, fala que o povo, a angústia que o povo estava, de estar numa terra estranha, quando lembravam de Sião, quando lembravam do templo, quando lembravam do culto, quando lembravam do templo que era cheio da glória de Deus, na Babilônia não tinha. E a Bíblia diz que eles sentavam nos rios da Babilônia e começavam a chorar. A Bíblia diz que aqueles que tinham, né, aqueles que tinham levado ele para o cativeiro, chegavam para ele e diziam: louvem ao Senhor, cante os louvores. E a Bíblia diz que eles penduravam suas arcas, e eles diziam: não temos motivo para cantar, porque eles estavam cativos. Durante 70 anos eles ficaram cativos, até que um dia passou o tempo que o Senhor determinou que eles ficassem cativos, que foi 70 anos, e nós encontramos no Salmo 126, né, quando Deus restaurou a sorte de Sião. Ficamos como quem sonha. O povo foi liberto, e o Senhor mandou o quê? Que eles fossem, voltassem para a sua terra, construíssem, levantassem os seus muros, construíssem o templo. Os muros foram construídos, nós podemos ver, reconstruídos através de Neemias. E Esdras, nós vemos que começaram a construir o templo, só que pararam, 18 anos, o templo ficou o quê? Inacabado. E aí nós encontramos em Ageu, quando o Senhor chega para o povo, exortando o povo, diz assim: vocês estão morando em casas luxuosas, enquanto a minha casa está em ruínas. E exortou o povo, todo o povo recebeu a exortação, recebeu a palavra do Senhor e voltou a construir o que? O templo. E o Senhor disse assim: a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Agora nós vamos trazer para os nossos dias, trazer para o nosso momento, o que essa palavra pode nos trazer. Nós podemos usar para outras coisas, mas essa palavra é para nos falar no sentido espiritual. Que Deus tem um momento maior em nossas vidas com Ele. Todos nós precisamos de restauração. Não pense: eu não preciso. Uns menos
outros mais, mas todos nós precisamos ser restaurados pelo Senhor. Então a primeira coisa que eu encontro através da palavra de Deus é que nós precisamos analisar a nós mesmos. Quando eu vejo Neemias, quando ele foi reconstruir os muros, primeiro ele foi analisar a situação que estava nos muros. E ele viu que os muros estavam todos quebrados. E nós temos que nos examinar, olhar para o nosso coração. Não repara não, porque eu coloquei ali no tablet, já pifou tudo ali, deixa que o Espírito Santo vai falar o que ele quiser. Não se incomode. Mas o que eu quero falar, nós temos que examinar, olhar para o nosso coração, o que precisa ser restaurado. Muitas vezes nós não percebemos o estado espiritual que nós estamos. Nós somos bons, às vezes, para perceber o estado espiritual do irmão. Olha, aquele irmão não está bem espiritualmente. Mas muitas vezes nós temos que olhar para nós e olhar e dizer, eu não estou bem espiritualmente. E se você está bem espiritualmente, eu quero te dizer, o bom é inimigo do melhor. Você pode ficar melhor diante do Senhor. A sua vida espiritual pode ficar melhor. A minha vida espiritual pode ficar melhor. Essa palavra que eu estou trazendo não é só para você, é para mim também. É para a minha vida. Deus está falando nessa noite, Rogério, você pode ficar melhor. Você pode ter um relacionamento mais profundo comigo. Porque muitas vezes nós olhamos e achamos, não, já está bom. Do jeito que está bom. Talvez para um homem está bom. Mas será que para Deus não pode ficar melhor? Às vezes tem parte nossa que às vezes está ruída, parte que está em ruínas na nossa vida espiritual e nós não percebemos. As pessoas às vezes percebem. Quando nós esfriamos com Deus, você sabia que nós somos os últimos a perceber quando nós esfriamos na nossa fé? Primeiro as pessoas mais próximas percebem. Depois as pessoas que não são tão próximas percebem. Para depois você perceber que não está tão bem com o Senhor. Pessoas que estão próximas dizem, olha, meu marido já não... Antigamente ele estava sempre buscando, ele estava sempre lendo a Bíblia, já não lê mais. Meu marido sempre fazia isso, minha esposa sempre fazia isso, já não faz mais. Depois as pessoas mais distantes, as pessoas que trabalham com você, que quando você está cheio do Espírito Santo, elas percebem, mas quando você deixa de estar cheio, elas também percebem. Não pense que não percebe, não. E muitas vezes nós somos os últimos a perceber o estado que nós estamos passando, o estado que nós estamos vivendo. Então a primeira coisa que nós temos que é nos examinar, Senhor, como eu estou? Como está o meu coração diante de Ti? Será que minha vida espiritual tem agradado ao Senhor? E ali fala que a primeira coisa que eles fizeram, Nabucodonosor, rei da Babilônia, fez, foi destruir os muros. Quando fala de muro, fala de quê? Proteção. Eu estou falando de quê? Vida espiritual. Então, nós temos que manter a nossa vida espiritual, o quê? Protegida. Porque o inimigo, ele, mais do que atacar o teu casamento, que é muito importante, sua família, que é muito importante, mais que atacar o teu trabalho, que é importante também para Deus, o inimigo vai tentar atacar o quê? A tua vida espiritual. Ele vai querer te afastar de Deus. Aí você fala, mas pastor, como eu posso reconstruir o muro, manter o muro, essa proteção espiritual? Eu só vejo algumas formas. Uma é santificação. A Bíblia diz, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, eu tenho que, em primeiro lugar, eu tenho que procurar me santificar. Santificar é o quê? Eu vou fazer algo, eu sei que aquilo é pecado, aquilo desagrada a Deus, vai dar vontade? Às vezes vai dar. Nós muitas vezes sentimos vontade de fazer coisas que desagradam a Deus. Quando você sente vontade de tocar, fazer algo e não faz, isso se chama, é um processo chamado santificação. Na escola bíblica dominical falou sobre ser santo, como diz a missionária na escola dominical, né, usar uma auréola. Ser santo é verdadeiramente você
procurar santificar a tua vida, procurar fazer aquilo que agrada a Deus, procurar estar no local que agrada a Deus, procurar falar o que agrada a Deus. Isso é santificação. Outra coisa, consagração. Nós temos nosso culto de consagração, mas a consagração que eu estou falando ainda é mais profundo, é no seu dia a dia, entregar tudo que você é diante do Senhor. Senhor, tudo que eu tenho, tudo que eu sou é do Senhor. É verdadeiramente você, nós falamos isso semana passada, é verdadeiramente você pertencer a Deus. Quando você consagra alguma coisa, você está entregando a Deus. Eu consagro minha família, eu entrego minha família a Ti, Senhor. Eu consagro a minha vida, tudo que eu tenho tem que ser do Senhor. Eu passo a ser um mordomo daquilo que é de Deus está comigo. Consagro a minha vida espiritual. Esse muro é através da palavra. Quando você está ouvindo a palavra nessa noite, esse muro está sendo fortalecido. Quando você ora, coisa difícil. Pessoas que têm vida de oração, mas irmão, procure a ter. Ah, pastor, mas não dá vontade de orar. Mas ora. Eu não conheço ninguém que começou a ter uma vida de oração com vontade, mas por perseverança. Porque no início é cansativo, mas o cansativo com o tempo passa a ser prazeroso. Então você começa a orar, começa a conversar com o Pai. Deus quer relacionamento com você. Deus ama ter relacionamento com o homem. Desde o jardim do Éden, a Bíblia diz que todos os dias o Senhor ia lá para conversar com quem? Com Adão. Então, se você quer fortalecer esse muro, muitas vezes nós não conseguimos. O inimigo, ele o tempo todo tenta nos atacar. E nós temos que fortalecer os muros através da oração, do jejum. Outra coisa que nós temos que restaurar, que foram que ali nós podemos ver que foi ali em Jerusalém foi queimado, foi as portas. No sentido espiritual, o que são portas, pastor? Porta é acesso, meu irmão. Então, se nós não restaurarmos as portas no sentido espiritual, vai entrar tudo que desagrada a Deus na nossa vida. Então, as portas têm que estar restauradas. Porque senão o inimigo vai jogando dentro. Tudo que desagrada ao Senhor, o inimigo vai jogando dentro de você. Vai jogando dentro da tua vida. Você não vai percebendo. Esse dia eu vi uma ilustração. Mandaram um desenho no Facebook, não sei de quem. Não sei se os irmãos já viram esse desenho. É uma igrejinha pequenininha. Aí pegaram um boneco lá, um bonequinho bem gordão. E o diabo empurrando para dentro da igreja, escrito nesse boneco, mundo. E o diabo empurrava para dentro da igreja e disse assim, pode entrar que lá tem lugar. Irmão, pois infelizmente, o mundo tem tentado entrar dentro da igreja. E se as portas não estiverem restauradas, ele entra. Se nós permitirmos, o mundo entra. Quantas coisas do mundo estão começando a entrar? Quantos pensamentos? Ah, não, gente, tem que... Isso pode. E as coisas vão sendo permitidas dentro da igreja. O pecado está começando a entrar e se tornar normal dentro da igreja. E não pode. Deus não mudou. Ah, Deus está mais flexível. É isso que tem muitas vezes está entrando nas pregações, um Deus mais flexível. Deus não mudou, o que era pecado continua sendo pecado, o que era erro continua sendo erro. E o que o diabo quer é que nos púlpitos não seja mais pregado, não se pregue mais sobre o quê? Sobre pecado. Eu já falei aqui, um pastor bem conhecido, ele foi pregar nos Estados Unidos, aí chegaram para ele e falaram assim, olha pastor, prega sobre qualquer coisa, mas não prega sobre pecado não, sabe por quê? Senão pessoas podem deixar de vir na igreja. Aí o pastor chegou, eu até falo com ele, reverendo Hernando Dias, é um pastor que eu admiro muito, ele chegou assim e disse, ó, se eu não posso pregar contra o pecado, então não me dá púlpito, não me entregue o microfone para eu pregar. Eu não posso pregar o que o povo quer ouvir.
Eu tenho que pregar aquilo que o povo precisa ouvir. Então, nós temos que restaurar as portas, porque senão daqui a pouquinho está entrando tudo na nossa vida espiritual. Vai entrando. Nós vamos permitindo isso? Pode. Vai deixar aí, nós vamos deixando. Então, as portas têm que ser o quê? Tem que ser restauradas. Outra coisa que eu aprendo sobre esse texto de Ageu, mas se você for antes, a palavra do Senhor diz que enquanto a minha casa está em ruínas, a casa de vocês estão aplanadas, as casas de vocês estão luxuosas. Então, o que eu aprendo através da palavra é nós começarmos a priorizar as coisas de Deus. A priorizar. Muitas vezes nós priorizamos tanta coisa. E as coisas de Deus, se sobrar um tempo, eu faço. Se tiver sobrar alguma coisa, vamos dizer o dízimo. Se sobrar, eu dou. Eu sempre digo uma coisa: se é para você dar o que sobra, não dá, porque deixa de ser dízimo. Dízimo é primícia. E tudo para Deus tem que ser primícia, não só o dízimo. Para Deus tem que ser em primeiro lugar na nossa vida. Se Deus não ocupar o primeiro, Ele não quer ocupar o segundo, Ele não quer ocupar outra posição na tua vida. Ele quer ser o primeiro na tua vida. E é isso que o Senhor estava exortando o povo. Vocês estão priorizando a vida de vocês. A casa de vocês está maravilhosa, enquanto a minha casa está em ruínas. Aí sabe o que vocês fazem? Vocês trabalham, vocês semeiam, e aquilo que vocês semeiam, vocês não estão vendo a colheita. A colheita é como se vocês colocassem num saco furado. Irmão, comece a priorizar Deus nas áreas da tua vida. Que Deus verdadeiramente seja o primeiro lugar na tua vida. Para que a glória, nós que estamos falando da glória do Senhor, para que a glória do Senhor venha encher nossas vidas, a presença de Deus. Quando as pessoas falam assim: pastor, eu gostaria tanto de sentir a presença de Deus, comece a viver essa palavra, a palavra de Deus em tua vida, porque é isso que Deus quer falar hoje. Ele quer que você esteja cheio da Shekinah, que é a glória de Deus. Mas para isso nós temos que colocar Deus em quê? Em primeiro lugar. Outra coisa que o Espírito Santo ministrou no meu coração, quando fala a glória da segunda casa, é que Deus quer que você viva o seu melhor momento com Deus. Eu não sei. Olha, a palavra de Deus fala em uma das cartas de Apocalipse para a igreja de Éfeso: tenho, porém, contra ti que abandonaste as tuas primeiras obras. Que as tuas primeiras obras são maiores do que as atuais. Irmão, que Deus está falando para você, para que a glória da segunda casa, que a glória de Deus esteja na tua vida. Viva o seu melhor momento, em todas as áreas. Eu falei sobre priorizar, eu esqueci, teve uma pessoa que chegou para mim, e ele era dizimista, ele deixou de ser dizimista, e ele falou assim: pastor, está dando tudo errado na minha vida. Será que Deus lançou alguma maldição sobre a minha vida? Porque depois que eu deixei de ser dizimista, está dando tudo errado. Eu disse assim: meu irmão, Deus não lançou maldição sobre você. Simplesmente você saiu debaixo de uma promessa. Quando fala em Malaquias 3, há uma promessa: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Fazei prova de mim, se eu não vou abrir a janela do céu e derramar bênçãos sem medida. Isso é o quê? É uma promessa. Então, ele perguntou: porque eu deixei de ser dizimista, veio maldição? Não, você simplesmente se afastou da promessa. Agora, voltando ao melhor momento, eu queria que o seu coração, para a sua vida, qual foi o seu melhor momento com Deus? Será que é o momento atual? É isso que o Espírito Santo está querendo falar nessa noite com você. Seu melhor momento, desde que você se converteu, desde que você conheceu o Evangelho. Se alguém já se desviou, lembra de antes de você se desviar. Lembre-se nesse momento do seu melhor momento com Deus, onde a glória do Senhor estava sobre a tua vida. E o Senhor está falando nessa noite: o melhor na tua vida espiritual não está lá atrás. O que eu tenho de melhor para a tua vida espiritual não está lá atrás, está aqui, está para frente.
O melhor, eu conto vários testemunhos antigos aqui, mas o melhor da glória de Deus na minha vida não está lá atrás, está para frente, eu creio. Pastor, como eu evangelizava? Eu saía evangelizando todo mundo, pastor. Eu falava de Jesus todos os dias, eu panfletava, eu fazia isso tudo. Não está fazendo mais? Mas por quê? Deus quer que seja restaurado. O seu melhor momento com Deus quer que seja isso. Ah, pastor, olha, eu fui batizar com o Espírito Santo, eu falava em línguas, não falo mais. Por quê? Deus está querendo restaurar nessa noite. Esse dia eu estava chegando para Deus, antigamente, eu me lembro, quando eu era novo, eu vinha todo domingo de Belo Horizonte para assistir o culto aqui. E um dia desse eu falei, Senhor, será que eu faria isso hoje? Talvez eu ia falar uma vez por mês, talvez. Belo Horizonte, gente, é longe. Espírito Santo, por que você não faria isso hoje? Eu sou menos especial para você do que eu era há 30 anos atrás? Para você todo domingo sair de Belo Horizonte e vir para cá? E eu comecei, nessa palavra, Senhor, eu quero dar o melhor para Ti em todas as áreas. Ah, pastor, eu gostava de contribuir, eu gostava de dizimar. Eu quero falar uma coisa para os irmãos. Hoje a internet vem contra tudo que é princípio, tudo que é bíblico. Tem gente que fala assim, está falando na internet é bom. Gente, hoje o que você mais encontra na internet é pessoas falando mal do dízimo, falando mal falando que não precisa frequentar a igreja, não precisa mais orar, porque Deus já sabe. Pare de ouvir o que não presta e passe a guardar o que está na palavra, meu irmão. Nós estamos, dando ouvidos a tudo, porque o inimigo quer que você deixe os princípios, deixe de trabalhar, deixe de evangelizar, deixe de tudo. Então o que o Senhor está falando nesse momento, que a partir dessa noite Deus quer que você viva o melhor momento com Ele. Ah, pastor, mas tem algumas situações que atrapalham. Meu irmão, coloque isso diante do Senhor. O Senhor quer que você abra o teu coração totalmente nessa noite, para que verdadeiramente a glória do Senhor, naquela época, a glória do Senhor, ela ocupava o quê? O templo. Eu já falei aqui, gente, se nós não estivermos aqui, a glória do Senhor não vai ocupar esse lugar, porque isso daqui é um prédio. Pois a glória do Senhor ocupa as nossas vidas. Nós somos templo do Deus vivo, do Espírito Santo de Deus, e a glória do Senhor quer ocupar essa casa. A glória do Senhor quer ocupar a minha vida, quer ocupar a sua, gente. Deus quer crente cheio da Shekinah, cheio da glória de Deus, cheio do Espírito Santo. Olha que coisa maravilhosa. Saber que você está cheio de Deus. É isso que Deus quer. Você esteja cheio de Deus, e todo mundo que estiver perto de você vai ser influenciado positivamente, vai ser alcançado por essa glória que está sobre a tua vida. Que você verdadeiramente tome a posição, Senhor, eu quero a partir dessa noite viver o melhor contigo. A partir de hoje eu quero viver o meu melhor momento contigo. Nós temos falado isso, falamos isso semana passada, nós temos batido nessa tecla de começar a viver o melhor momento com Deus. A igreja hoje, quando nós falamos na igreja, eu não falo em denominações, a igreja hoje está vivendo um péssimo momento. Está vivendo um péssimo momento. Nós estamos vivendo momentos de escândalos, nós estamos vivendo momentos de frieza espiritual, mas nós não vamos, aqui como igreja nesse lugar, nós não vamos permitir que isso aconteça no nosso meio. Nós não vamos permitir que o diabo jogue frieza sobre esse trabalho, sobre a vida dos irmãos. Mas nós queremos ver aqui verdadeiramente, meu irmão, uma igreja, irmãos, cheios do Espírito Santo, cheios da glória de Deus. E Deus vai fazer coisas tremendas nesse lugar, através da minha, da tua vida. Mas Deus só vai fazer lá fora
se a glória encher aqui dentro. Deus só vai fazer através de nós lá fora, se a glória encher aqui dentro. Quando a igreja está vazia, nada acontece. Quando nossa vida está vazia de Deus, nada acontece. Meu irmão, não adianta você falar de Deus se você estiver vazio de Deus. Não adianta. Se eu não estiver cheio de Deus, como eu vou falar de Deus? Porque quem convence é quem? Sou eu. Quem convence é o Espírito Santo de Deus. Vamos ficar de pé nesse momento. Se você quer viver o seu melhor momento com Deus, queria que você colocasse a mão no seu coração. De repente você fala assim, Deus, como? Mas só de você colocar a mão no seu coração, Deus está vendo isso. Só de você colocar a mão no seu coração com toda sinceridade, Deus está vendo isso. De repente você nem sabe como, mas Deus vai te ajudar a viver esse melhor momento, viver essa glória da segunda casa que foi falado. A glória da segunda casa, porque no segundo templo, o nosso Senhor Jesus, ele pisou no segundo templo. Então não podia haver glória maior do que a presença de Jesus naquele lugar. Mas hoje nós não estamos órfãos, diz o Senhor Jesus. Ele disse que enviaria o Espírito Santo, esse Espírito Santo mora em nós. O Espírito Santo habita em você, o Espírito Santo habita em mim. Olha, e Ele quer transbordar na minha vida, Ele quer transbordar na tua vida. Ele quer que você sinta a presença de Deus, não somente quando for o culto, mas Ele quer que diariamente você sinta essa presença, diariamente você sinta essa glória sobre a tua vida, meu irmão. Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus Todo-Poderoso, eu quero colocar diante de Ti a minha vida e a vida de cada irmão aqui, Senhor. Verdadeiramente nós queremos viver o nosso melhor momento contigo, Pai, porque nós te amamos, Deus. Nós estamos aqui nessa noite é porque nós te amamos, Senhor. Porque o Senhor, Pai, é tudo em nossas vidas, Senhor. O Senhor primeiro em nossas vidas, Pai. E verdadeiramente seja em cada vida, a nossa prioridade seja o Senhor. Porque a tua palavra diz, se nós buscarmos ao Senhor, Pai, em primeiro lugar, e a tua justiça, as outras coisas serão acrescentadas. As outras coisas são o emprego, as outras coisas é a nossa família, as outras coisas, Senhor, são os nossos afazeres, Senhor, as outras coisas é a nossa saúde, mas em primeiro lugar tem que estar o Senhor, Pai. E que o Senhor verdadeiramente seja, Pai, primeiro em nossa vida. Se aquele que evangelizava não evangeliza mais, possa voltar a evangelizar. Aquele que orava já não ora mais, volte a orar, Senhor. Aquele que se consagrava, parou de se consagrar, volte a se consagrar, Senhor. Aquele que trabalhava para Ti, deixou de trabalhar, volte a trabalhar, Senhor. Nós queremos voltar, Pai, como diz a Tua palavra, Pai, para a igreja de Éfeso, nós queremos voltar às nossas primeiras obras, Senhor. Nós queremos voltar ao primeiro amor, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, que vidas nessa noite voltem ao primeiro amor, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado porque podemos sentir a Tua glória nesse lugar. Obrigado a Deus porque podemos sentir a Tua presença nesse lugar, Senhor. E que cada irmão aqui não saia nessa noite sem sentir a Tua presença. Tem vidas que estão há muito tempo sem sentir, Senhor, o Teu toque, Pai. Posso sentir nessa noite a Tua Shekinah, a Tua glória, Senhor. Porque eu creio que a Tua glória está invadindo e está enchendo esse lugar, Senhor. Não por causa do prédio, Senhor, mas por causa de vida da Tua igreja que está aqui presente, Pai. Por isso eu te peço e te louvo em nome de Jesus. Amém. Vamos aplaudir ao Senhor.